Olá, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Oséias. Ali logo no primeiro capítulo, nós temos ali um casamento onde Deus dá ao profeta uma palavra e ele diz ao profeta que o profeta deveria ir até um lugar, adquirir para si uma mulher, essa mulher é uma mulher prostituta, e ele diz que ele deve se casar com essa mulher. E no texto nós vemos lá que essa mulher trairia o profeta, e a Bíblia diz que o profeta, dentro da palavra que ele recebeu de Deus, ele deveria ir lá buscar essa mulher, mesmo ela sendo prostituta, tendo filhos da prostituição, ele deveria trazê-la de volta e ficar com ela e amá-la. E nós sabemos que isto é uma ilustração, né? Nós vemos no texto que Deus usando isso como uma ilustração para o povo, que o povo entendesse que o povo de Deus era um povo adúltero, um povo que se afastava de Deus. E nós vemos isso não somente relatado no livro do profeta Oséias, mas nós vemos isso por toda a Bíblia e por toda a história da humanidade, as pessoas se afastando de Deus. E nós vemos que no livro na Bíblia, nós vemos por várias vezes, como eu disse, esse povo se prostituindo com outros deuses, e Deus usa ali aquele exemplo do amor que ele tem pelo seu povo, que ainda que o seu povo seja um povo adúltero, um povo que se corrompe com muitas coisas, Deus sempre está disposto a trazê-los de volta para os seus braços e oferecer o seu amor a ele. Né? E aí você vai pensar, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não, se você for pegar, como eu disse, a história da humanidade, você vai ver isso. Você vai ver isso também no Novo Testamento, quando, por exemplo, nós vemos no livro de Apocalipse, das 7 igrejas que foram destinadas às cartas, nós vemos lá várias chamadas de atenção. Por exemplo, a igreja de Éfeso, que a Bíblia diz que eles deveriam voltar ao primeiro amor, que ainda que eles estivessem pensando que estavam no caminho, Deus disse a eles que eles estavam distantes do caminho de Deus. Quase que na maioria das igrejas que receberam essa carta, eles estavam se desviando do caminho do Senhor, estavam se desviando do propósito de Deus e se corrompendo com outras coisas. Ainda que fosse com o seu próprio orgulho, com a sua arrogância, estavam se afastando de Deus atrás de outras coisas. E nós vimos na história da humanidade grandes avivamentos que Deus operou no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E esse avivamento, porque muitas vezes nós falamos de um termo sem entender o que realmente é, porque avivamento é trazer onde há pouca vida ou nenhuma dela. Agora, se nós sabemos que Deus nos chamou para ter vida abundante e precisamos muitas vezes de um avivamento, é porque essa vida não está sendo abundante em nós. Essa vida está se esvairindo, está se esvaziando dentro de nós e muitas vezes dando espaço para outras coisas as quais não agradam a Deus. E aí Deus levanta um povo, à semelhança do livro de Juízes, por exemplo, nós vemos lá, o povo se afastava de Deus, Deus levantava um juiz para chamar a atenção do povo, disciplinava o povo e trazia o povo de volta para perto de si. Nos grandes avivamentos da história, Deus leva o seu povo a resgatar princípios e valores, principalmente da sua palavra, para que esse avivamento realmente aconteça. Palavra, oração e renúncia são os requisitos básicos para um avivamento genuíno. Isso, né, é realmente que vai trazer um avivamento. E o inverso disso, né, que gera a morte, que é o afastamento de Deus, desprezarmos o valor da oração, desprezarmos o valor da palavra e da comunhão com Deus, e muitas vezes isso é sinal de que estamos nos afastando com Deus. De que maneira nós podemos pegar a aplicação do livro de Oséias e trazer para a nossa vida cristã? Nós vemos também em outra ocasião Jesus no Novo Testamento chamando a geração dele de uma geração adúltera. Muitas vezes, de forma aplicativa para nossas vidas, nós precisamos entender o seguinte: muitas vezes, assim como aquela mulher, né, que nós formos olhar para o significado do livro, nós vamos ver lá logo no começo do livro, né, se a gente entender o nome, por exemplo, o nome de Oséias significa salvação, né, e o nome da esposa a quem ele foi lá e tirou da prostituição, é Gomer ou Gomer, era uma mulher que o nome dela significa completa, né? Veja bem, nós, quando fomos chamados para a presença de Deus, nós nos tornamos sim plenos em Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós temos vida abundante, vida plena. A Bíblia diz também que na presença do Senhor há plenitude da alegria. A Bíblia diz que Jesus chama a plenitude dos tempos, ou seja, tudo aquilo que nós precisávamos e precisamos, nós encontramos em Cristo. A Bíblia diz que Deus suprirá em glória todas as nossas necessidades. Ou seja, não há nada
que precisemos que esteja distante de Jesus, que Jesus não possa nos conceder. Mas o que acontece é que muitas vezes, assim como na história da humanidade, nós muitas vezes assumimos comportamentos adúlteros, assim como o povo de Deus no livro de Oséias, assim como o povo de Deus no livro de Juízes, e todos os livros da Bíblia nós vamos ver lá comportamentos semelhantes a esse. Nós vamos ver na história da humanidade, como diz as pessoas se afastando do Senhor. E muitas vezes nós temos a prepotência, né, de acharmos que nós somos melhores do que esse povo que nós lemos na Bíblia ou lemos na história da igreja. Mas nós também estamos sujeitos a nos tornar uma geração adúltera quando nós negligenciarmos o fato de que nós corremos sim esse risco e nós negligenciarmos o fato de que nós precisamos vigiar. Mas nós temos que louvar a Deus, porque Deus sempre na história corrigiu o seu povo e trouxe o seu povo para perto de si novamente. Isso como uma expressão do seu amor, da sua graça e do seu favor por nossas vidas, da sua misericórdia. E nós, muitas vezes, estamos com aquela atitude daquela mulher que na presença do seu esposo, ela era perfeita, ela tinha tudo o que precisava, mas ela optou por ir atrás dos seus amantes. O que são os amantes para os nossos dias de hoje? São coisas que nos dão prazer, mas de forma barata, momentânea e que muitas vezes só vai nos afastar do Senhor. Toda vez que nós procuramos nos satisfazer em outras coisas, em outras pessoas, em circunstâncias, nós estamos nos tornando uma geração adúltera. Estamos nos tornando como as pessoas da história que nós vemos. Nós somos fracos como eles. Somos dependentes da misericórdia de Deus como essas pessoas eram. E nós precisamos vigiar para que nós possamos estar atentos à nossa relação com Deus. Uma pessoa quando procura um amante, é porque na realidade ele sente carência de algumas coisas e que ele não está recebendo na sua relação normal. Então ele procura muitas vezes isso, mas o Senhor é perfeito. Como eu disse, o Senhor ele supre tudo. Em todos a Bíblia diz. O que acontece muitas vezes é que ao não entendermos o que Deus está fazendo, a maneira com que Ele está fazendo as coisas, ou sequer entendermos que temos recebido tudo, como aquele filho, o irmão do filho pródigo, por exemplo, eu estive na sua presença e o Senhor nunca matou um novilho para fazer um churrasco para mim. E aí o pai disse, meu filho, você nunca pediu, você nunca teve a disposição de pedir. Quando nós estivermos na presença de Deus e entendemos que nele nós somos plenos, nós não vamos precisar procurar ajuda. Mas o que acontece é que a semelhança daquele irmão do filho pródigo, nós não cultivamos um relacionamento saudável com o nosso noivo que é Jesus, que a Bíblia diz que a noiva é conhecida como a noiva de Jesus. Nós não procuramos nos satisfazer plenamente numa relação saudável com Jesus, porque muitas vezes não queremos pagar o preço dessa relação. Porque sabemos que muitas vezes, para que nós nos relacionemos com alguém, e até mesmo com Jesus, será necessário abrir mão de algumas coisas que na realidade não são coisas que serão úteis ou proveitosas para essa relação. São coisas que são danosas, inúteis e infrutíferas na relação, mas que muitas vezes insistimos em cultivar. Mas quando nós buscamos os amantes para a nossa alma, os amantes, quando nós nos tornamos adúlteros espiritualmente, nós estamos procurando nos satisfazer com essas coisas, mas de maneira barata, de maneira chula, porque muitas vezes estamos fazendo isso porque numa suposta relação extra, né, com outras pessoas, com outras coisas, com outras circunstâncias, nós vamos nos iludir que estamos sendo satisfeitos, mas sem compromisso. Sem o devido compromisso com o noivo que é Jesus. A mulher de Oséias, no final da sua experiência, ela disse, eu vou voltar para o meu esposo, porque eu tinha tudo que eu precisava. Ela foi procurar nos amantes o suprimento para as suas necessidades. A Bíblia diz que ela foi atrás de vinho, pão e outras coisas. Mas no final ela entendeu que tudo aquilo ela tinha com o seu noivo, porque nele ela era completa. Nós em Jesus somos completos. Em Jesus nós temos tudo aquilo que precisamos. Muitas vezes nós estamos traindo o nosso noivo Jesus atrás de desejos que são ruins, perniciosos e, para não dizer até mesmo, demoníacos. Porque todas as nossas necessidades são supridas em Jesus. Nós temos que ter a devida vigilância para que nós possamos avaliar nossas vidas, avaliar nossa relação com Jesus. Se não estamos sendo uma geração adúltera, se não estamos nos adulterando com coisas
que vão tentar trazer para nós uma satisfação, talvez até mais rápida ou imediata, mas que vai ser uma satisfação barata, passageira, e que no final, como a Bíblia diz que ao homem todos os caminhos parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte. Muitas vezes vamos estar atrás dessa satisfação. Você vai se satisfazer com tantas coisas que você acha que vai ser legal, até mesmo com a própria religião, porque muitas vezes a religião nos engana. A religião nos engana, nos levando a pensar que às vezes cumprindo dogmas, cumprindo regras da igreja, cumprindo tudo aquilo que às vezes os líderes espirituais ordenam, nós vamos iludir pensando que estamos nos relacionando bem com Deus, mas preste bem atenção. A sua relação com a instituição religiosa onde você congrega não pode substituir a sua relação com Deus. Se você tiver uma relação saudável com Deus, você vai se relacionar bem com as pessoas que fazem parte da mesma instituição religiosa que você, ou a comunidade de fé que você congrega, porque isso é fruto de uma boa relação com o Senhor. Mas se você inverter isso, você está adulterando. Às vezes você está adulterando com Deus, procurando se satisfazer com os desejos da sua carne, ou seja, a cobiça, o orgulho, a arrogância. Tudo isso pode estar sendo amantes para a sua alma. Talvez você tenha buscado se satisfazer em outras coisas, coisas que você deveriam se satisfazer em Jesus. Nós não podemos nos esquecer que Jesus, ele é tudo em todos, ele opera tudo em todos, ele satisfaz todas as nossas necessidades. Nós não precisamos de outras coisas. Eu ouvi um pastor dizendo que quando nós encontramos Cristo e ainda assim nós nos desgastamos andando atrás de outras coisas, é porque na realidade nós não encontramos Cristo. Porque quando nós encontramos Cristo, ele é a última coisa que precisamos. Depois dele, não há mais nada que deve ocupar o nosso coração, não há nada que deve sugar as nossas energias, não há nada que deve nos impulsionar a uma busca desesperada por um preenchimento, porque já fomos preenchidos por Jesus. E a nossa postura muitas vezes vai causar tristeza, porque certamente o profeta Oséias passou por essa experiência para que ele pudesse dizer ao povo a tristeza que Deus sentia ao ser traído pelo povo. Oséias precisou passar por aquilo para entender o sentimento de Deus. Porque o profeta, ao ser traído, ele entendeu como Deus se sentia ao ser traído. Ninguém gostaria de ser traído, ninguém gosta de ser traído. Se às vezes você está me ouvindo e já foi traído, não somente conjugalmente, mas por um amigo, por um familiar, você sabe exatamente o que é isso. A tristeza de Deus é infinitamente maior. Você pode ter uma ideia do sentimento de Deus ao ver você tentando se satisfazer com outras coisas, sabendo ele que ele pode te dar tudo o que você precisa. Sabendo que ele pode te dar todo o amor que você precisa, toda a satisfação, toda a alegria que você precisa. E Deus vai se entristecer ao ver você e ao me ver buscando satisfação em outras coisas. Mas o Espírito Santo, ele nos constrange, ele nos ensina, ele nos mostra aquilo que devemos nos consertar. Assim como Deus falou à igreja de Éfeso lá em Apocalipse: arrepende, lembra-te de onde caíste e volta às primeiras práticas, volta ao primeiro amor, volta àquela relação saudável com Deus, onde você se sentia verdadeiramente pleno, onde nós podemos nos sentir verdadeiramente pleno, não uma satisfação passageira e ilusória, mas uma verdadeira satisfação, porque em Jesus está a verdadeira alegria. E a vida verdadeira está em Jesus. Fora dele não há vida, fora dele não há esperança, fora dele não há sentido para a nossa existência. Se lance nos braços do noivo que é Jesus. Se entregue a ele, deixe que ele cuide da sua vida e seja pleno nele. E não se corrompa, não seja parte de uma geração adúltera. Se lance nos braços do Senhor, porque ele vai te fazer feliz. Eu com certeza, em nome de Jesus. Deus abençoe que essa palavra encontre repouso no seu coração e faça com que nós possamos refletir sobre a nossa relação com Deus e que nós possamos nos consertar naquilo que nós precisamos nos consertar, porque às vezes nós estamos flertando até com o pecado, pensando que o pecado vai nos satisfazer, mas satisfação plena só em Jesus. Deus abençoe.